Alguma coisa sobre Spinoza. Primeiro, sobre a metafísica de Spinoza. Spinoza foi um filósofo judeu que nasceu em Amsterdã em 1632. Ele foi excomungado em 1654 da comunidade judaica devido às suas ideias heréticas. Aqui é interessante notar a sugestão de Isaac Deutscher em um artigo intitulado O Judeu Não Judeu, em que ele observa que existe um grupo de judeus, como Spinoza ou Marx, que de um lado não se sentiam identificados mais com a ortodoxia judaica, mas por outro lado também não eram aceitos pelos gentios. Eles eram no máximo aceitos pelos livres pensadores, como no caso de Spinoza. Mas isso mesmo lhes dava uma liberdade intelectual excepcional, porque eles podiam utilizar do material cultural da nossa herança intelectual da maneira que melhor lhes aprovesse. Isso explica a originalidade, ajuda a explicar a originalidade de pessoas como Spinoza. Sobre seu aspecto humano, se diz que era uma pessoa de muitos amigos, gentil, humana, despretensiosa, atributos raros entre intelectuais. A sua maior obra foi a Ética, demonstrada segundo a ordem geométrica, publicada póstumamente. Ele ganhava a vida polindo lentes. Diz que ele foi convidado para ser professor na Universidade de Heidelberg, na Alemanha, mas recusou porque isso comprometeria a sua liberdade intelectual. Mas também foi esse trabalho de polir lentes que deve ter sido a causa de sua morte prematura devido à aspiração do pó. Algumas frases suas que mostram o seu modo de ver as coisas, a vida, sua filosofia de vida, é de que a riqueza, fama e honra, assim como a satisfação da libido e impulsos básicos, apenas nos distraem. E de que o maior bem é o conhecimento da união da mente com o universo como um todo. Em sua Ética, ele buscou apresentar um novo sistema ético fundado na metafísica e em sua filosofia da mente. Como racionalista, ele apresenta o seu sistema na forma de deduções geométricas, como axiomas, definições e teoremas, o que não precisa ser tomado muito a sério. Ele achava que a natureza possui uma ordem lógica a ser refletida pelo seu sistema. Todo conhecimento deveria ser a priori, ou seja, não derivado da experiência. Spinoza percebe que só Deus é a substância no sentido de existir em absoluta independência de tudo mais. Qual o raciocínio que o conduz a isso? Ora, é que tradicionalmente a substância é entendida como sendo aquilo que existe na independência de outras coisas. Mas por isso mesmo, para Spinoza, a substância precisa ser única, pois senão ela precisaria se limitar com outras coisas, com outras substâncias, digamos, e não seria mais independente. Ora, essa substância única e limitada não pode ser outra coisa senão Deus. Ela deve ser tudo, absolutamente tudo. Portanto, Deus deve ser tudo. E o que é o tudo? O tudo aqui é a natureza. Portanto, Deus deve ser a natureza, posto que ela com nada se limita. Portanto, Deus, substância e natureza são, para Spinoza, o mesmo, a mesma coisa. Essencialmente, essa substância deve ser constituída de um número infinito de atributos. Atributos são propriedades essenciais da substância. E precisa ser assim, pois Deus é a realidade suprema e, portanto, perfeição suprema e riqueza suprema. Daí que ele precisa ter uma infinitude de propriedades essenciais. Mas de todos os atributos,
Só dois nos são cognoscíveis. Só dois nós temos acesso pela cognição, pela compreensão, que são a extensão e o pensamento. O atributo da extensão e o atributo do pensamento nos são acessíveis entre os infinitos atributos de Deus. Aí está uma tentativa de esquematizar essa ideia. Nós temos Deus com um número infinito de atributos, aí representado por essas poucas setas. Nós temos dois atributos que são cognoscíveis para nós, que são o atributo do pensamento e o atributo da extensão. E esses atributos, eles se desdobram através de modos. Modos são como que saliências nos atributos. Por exemplo, protuberâncias, como os objetos que nos cercam, os pensamentos que nós temos. Os pensamentos que temos são modos do atributo do pensamento. E os objetos que nos cercam são modos do atributo da extensão. Se Deus é a única substância, Ele é causa imanente e não transitiva de todas as coisas, ou seja, tudo acontece dentro dele mesmo. Como que é imanente a natureza de uma coisa lhe pertence necessariamente, tudo que deriva de Deus se lhe deriva necessariamente. Assim, tudo que acontece, acontece necessariamente. Não existe acaso no universo aristotélico, donde a liberdade em Spinoza não existe no sentido libertarista do termo, mas apenas no sentido determinista, compatibilista. Liberdade é a ausência de coação para Spinoza, ou seja, ser livre é apenas ser determinado, mas sem ser coagido. Por isso Deus age segundo as leis da natureza, posto que Ele é a própria natureza. E mesmo assim é livre, pois não está sendo coagido na sua ação. E o mundo decorre de Deus como da soma dos ângulos de um triângulo resultam 180 graus. Tudo que acontece é determinado por Deus, não pela liberdade de sua vontade, mas pela natureza absoluta de sua potência infinita. Por ignorância das causas, diz ele, o homem pensa que pode fazer comércio com Deus, fazendo-lhe culto, esperando que ele assim satisfaça a sua cega cupidez e insaciável avareza. Daí que, 1. Tudo é rigorosamente necessário. 2. Não existe finalidade alguma no universo. Existe também a natura naturans, que são os atributos, e a natura naturata, resultante, que são os modos dos atributos, as modificações dos atributos. Cada modo tem dois aspectos, físico e mental. Vejam só, são infinitos atributos. Nós temos acesso aos atributos físicos e mentais e aos modos desses atributos. Mas cada modo físico tem também um aspecto mental, um modo mental correspondente. Exemplos de modos. Os corpos são determinações da essência divina sobre o atributo da extensão, como esse computador, essa câmera, esses livros. Há também outro exemplo de modos, são as ideias. São os conceitos formados pelo espírito e pelo qual o espírito é pensante. Mas a ideia também deve corresponder a um modo físico, digamos, uma modificação qualquer em nosso cérebro. Há modos afetivos, como o amor, que são modificações do modo do pensamento. A ideia é o modo fundamental do pensamento, o qual é atributo de Deus, donde em Deus, na natureza, há a ideia de sua essência e de tudo aquilo que se lhes segue. Tudo advém de Deus necessariamente, de modo que as ideias advêm do atributo do pensamento, assim como os corpos advêm do atributo da extensão, como uma sequência, um resultado, uma sequência matemática. A substância pensante e a substância extensa são uma e a mesma,
ora apreendida sob atributo do pensamento, ora apreendida sob atributo da extensão. Essa é uma teoria do duplo aspecto da relação mente-corpo. Nós podemos considerar estados mentais sob o atributo psicológico do pensamento, ou então nós podemos ver, digamos, o imaginamento cerebral, e aí nós estaremos observando esses mesmos estados mentais sob o atributo da extensão. Vê-se que Spinoza não é tão antiquado quanto poderíamos pensar. A mente humana é modo do atributo do pensamento, como de todos os modos do pensamento, sendo ideia do corpo. Essa é a versão spinoziana da definição aristotélica de alma como a forma do corpo. O próximo ponto será conhecimento e moralidade em Spinoza.